Eu tinha acabado de pegar as crianças na escola e estava tentando manter a compostura enquanto dirigia para casa. Meu celular estava no modo silencioso, mas eu sabia que Renato estava tentando me ligar. Cada toque era uma fisgada, uma lembrança de um casamento que durou 7 anos e agora estava despedaçado. Meu estômago doía só de pensar nas palavras que ele tinha jogado em minha direção mais cedo, como pedras afiadas contra uma janela que nunca deveria ter quebrado. Agora já é tarde, sua desleixada. Ele disse, e isso era tudo o que eu precisava ouvir para saber que ele não me queria mais. Tudo o que eu havia feito durante aqueles anos, cuidar da casa, preparar o almoço e o jantar, cuidar dos nossos filhos, parecia ter sido em vão. Ele simplesmente ignorava tudo. Meu peito ainda ardia com a humilhação quando saímos de casa. Levou apenas alguns minutos para que ele pegasse suas coisas e fosse embora, como se uma parte de mim tivesse sido arrancada. Foi o suficiente para que eu pegasse os filhos e me dirigisse ao trabalho, como uma marionete, pensando no que fazer a seguir. Mas o que eu podia fazer? Aquelas palavras ainda ecoavam na minha mente, fazendo eco dentro de mim como um tambor distante. Não havia espaço para elas, eu precisava ser forte para os meus filhos, e aquela dor não podia aflorar na minha frente. O relógio marcava quase 5 da tarde quando chegamos ao meu escritório. Tentei disfarçar o cansaço enquanto ajudava os meninos a se acomodarem perto de mim. Mas minha mente ainda estava girando, e a cada movimento deles, um brinquedo voava de mãos desastradas e acertava meu chefe na cabeça. A risada abafada dos meninos virou um trovão, quebrando a fachada de todo o meu esforço. Meu chefe, furioso, me lançou um olhar que podia ter derretido aço. Além de chegar atrasada, você traz essas pestes de crianças? Sai daqui, você está demitida. As palavras cortaram como navalhas, perfurando minha determinação com um doloroso ponto final. Agora, além de um casamento falido, eu não tinha mais trabalho para sustentar os meus filhos. E estava prestes a perder tudo de novo. Eu os levei para fora do escritório com o coração pesado, tentando manter um sorriso, mas as lágrimas começavam a brilhar nos meus olhos. Não podiam ver minha tristeza, eles não tinham culpa de nada. São inocentes, e eu jamais os culparia por minha situação. Encarei a rua cinza enquanto caminhávamos, tentando manter o controle, quando finalmente entrei no táxi compartilhado que parei no semáforo. Me sentei no banco do meio, tentando ignorar o vazio ao meu lado, mas os meninos logo estavam entretidos com seus brinquedos. Uma distração bem-vinda. Era só o que eu precisava naquele momento, um pouco de paz e silêncio para desmoronar sozinha. No entanto, algo estava diferente hoje. Algo havia mudado no ar. Quando o táxi arrancou e olhei pela janela, um homem entrou no carro ao meu lado. Ele era diferente de qualquer um que eu já tinha visto antes, elegante, bem arrumado, com um sorriso que poderia iluminar toda a cidade. Ele percebeu minha tristeza imediatamente, sem que eu precisasse dizer uma palavra. Moça, por que você está assim? Quer desabafar? Sei que não me conhece, mas estou aqui se precisar de conselhos. Sua voz era suave, sincera. Meu coração batia mais forte por um motivo que eu não conseguia entender naquele momento. Talvez fosse só um gesto de empatia, mas naquele dia, era exatamente o que eu precisava. Eu respirei fundo, tentando esconder a dor e as lágrimas que ameaçavam escapar. Acabei de me divorciar após 7 anos de casamento, e, agora à tarde, perdi meu emprego. Estou desesperada, murmurei, as palavras saindo num fio de voz. Ele me olhou com atenção, como se estivesse absorvendo cada uma delas. Isso só pode ser mentira, né? Ele disse, e eu senti uma mistura de alívio e irritação em sua dúvida. Não, respondi, seca. E então, como se quisesse me mostrar que não era diferente de mim, ele revelou algo similar sobre sua própria vida. Percebi que Eduardo, esse era o nome dele, depois soube, estava ali para ouvir e entender de verdade. Quando você entrou no táxi, senti uma paz inexplicável. Meu estômago deu um nó, e eu consegui esboçar um sorriso de canto. Pela primeira vez naquele dia, me senti aliviada, como se houvesse uma chance de algo novo surgir em meio ao caos. A conversa fluiu, e a tensão que eu sentia aos poucos se dissipou. Eduardo não era apenas um cara rico,
Ele parecia genuinamente interessado no que eu tinha a dizer, mesmo que fosse um mero acaso tê-lo conhecido. Ele prometeu ajudar, mesmo sem saber como. Isso me fez pensar, ele não tinha nada a perder. Vou fazer o possível para te ajudar, disse, e não havia ironia em suas palavras, apenas verdade. Foi o suficiente para que eu me sentisse esperançosa pela primeira vez hoje. Eduardo disse que ficaria em contato, e parecia sincero. Não era só o dinheiro que me encantava, era a pureza de suas palavras e de seu espírito. E isso era algo que eu precisava desesperadamente. Depois que Eduardo saiu do táxi, ele me enviou uma mensagem de texto, dizendo que estava feliz por ter me conhecido e que estava disposto a ajudar de qualquer maneira que pudesse. Eu fiquei na janela, olhando para o telefone por um longo tempo, sem saber exatamente o que responder. Obrigada. Foi tudo o que consegui mandar de volta. Era estranho, mas algo sobre ele me confortava. Talvez fosse o fato de que ele parecia genuíno. Ou talvez eu só estivesse desesperada por algum alívio. Qualquer tipo de conexão humana em meio ao meu caos pessoal. A semana passou com um peso de incerteza. Eduardo e eu trocávamos mensagens agora e então, nada muito profundo, mas o suficiente para manter um laço frágil. Eu tentava não me iludir demais, afinal, ele era apenas um estranho. E eu ainda estava tentando me recuperar da dor do divórcio, do golpe da demissão, da total perda de controle sobre minha vida. Mas toda vez que ele respondia, era como uma pequena onda de calor em um dia frio. Eu sentia que havia alguém ali, disponível para ouvir, disponível para ajudar. E isso era raro. Naquele fim de semana, um convite inesperado apareceu no meu celular. Que tal um jantar em casa? Eduardo queria se encontrar pessoalmente. Senti um nó no estômago. Não sabia se estava pronta para mais uma situação desconfortável, mas ao mesmo tempo, o desejo de normalidade me forçava a aceitar. Aceitei o convite, sem pensar muito. Ele disse que viria com as mãos vazias. Apenas algumas flores para os meninos e uma garrafa de vinho para mim. Foi como se ele soubesse exatamente o que eu precisava. Um gesto gentil, um pouco de respeito, algo que fazia tempo que eu não via. Eduardo chegou pontualmente, acompanhado por um sorriso largo e uma garrafa de vinho. Ele parecia confortável na sua própria pele, uma qualidade que eu admirava. Os meninos estavam animados, agitados com as flores e os brinquedos novos que ele trouxe para distraí-los. Eu os observei brincarem juntos enquanto preparava o jantar. Eduardo e os meninos estavam conversando animadamente, compartilhando risadas e histórias de escola. Era algo que eu não via há muito tempo. Um homem sendo simplesmente gentil e interessado em fazer parte da vida dos meus filhos. Quando o jantar ficou pronto, todos sentamos à mesa. Eduardo elogiou minha comida, dizendo que estava deliciosa, e então iniciou uma conversa leve sobre a cidade, os filhos, o trabalho, coisas normais que ajudavam a quebrar o gelo. Eu contei um pouco sobre os meninos e sobre o que fazia para ganhar a vida antes de perder o emprego. Ele ouvia atentamente, sem pressa, como se realmente estivesse interessado. Em algum momento, até mencionou que poderia ajudar a encontrar uma nova vaga de emprego, se eu estivesse interessada. Aquilo me deu uma faísca de esperança, uma pequena chama de possibilidades. Depois do jantar, a chuva começou. Eduardo e eu fomos lá fora, conversando sobre os planos para o futuro, sonhos que pareciam utópicos naquela altura do campeonato. Ele disse que sentia algo especial em mim, algo que ele não sabia definir, mas que o fazia querer estar por perto. Eu sorri, porque finalmente havia alguém que queria me ajudar por quem eu era, não por simpatia ou pena. À medida que o tempo passava, ele me contou sobre seus próprios desafios e fracassos, o que me fez perceber que nem tudo era perfeito para ele também. Foi como se começássemos a nos despir de nossas armaduras e mostrar quem realmente éramos. A chuva se intensificou, e, ao invés de se preocupar, Eduardo sugeriu que ele ficasse e me consolasse. Eu não tinha um quarto de hóspedes, então sugere que ele ficasse no sofá, mas ele apenas sorriu e disse que dormiria no meu quarto, se eu permitisse. Eu hesitei por um momento, dormir ao lado de um homem, mesmo que fosse apenas para conversar e se consolar, parecia um risco. Mas, no fundo, eu precisava de apoio naquele momento. Pode ficar, murmurei.
Ele aceitou, como se esperasse por isso. Fiquei aliviada quando ele se deitou confortavelmente na cama, debaixo do edredom que dividíamos. A noite foi calma, mas cheia de tensões não ditas. Eu me virei e o vi ali, dormindo ao meu lado, com uma expressão serena no rosto. Tudo parecia natural, como se ele realmente pertencesse ao meu espaço. Eu não estava pronta para rotular aquilo como algo mais, mas havia algo sobre Eduardo que simplesmente fazia sentido. Talvez fosse só a química da necessidade mútua de companhia. Talvez fosse a empatia compartilhada que ambos tínhamos. Ele nunca pressionou, nunca tentou forçar nada. Era apenas um cara que estava ali para mim, um porto seguro em meio à tempestade. Quando acordei no dia seguinte, ele ainda estava ali. Conversamos durante o café da manhã, sem pressa, como se estivéssemos formando uma nova amizade. Eduardo me contou mais sobre sua vida, sobre seus altos e baixos, seus próprios traumas e vitórias. E, à medida que a manhã avançava, percebi que havia algo mais em jogo aqui. Não era apenas uma história de caridade ou um apoio momentâneo. Eduardo parecia genuinamente interessado em minha felicidade. Ele estava disposto a esperar, disposto a construir algo verdadeiro, não apenas uma solução rápida para meus problemas. E isso me fez sentir grata, talvez pela primeira vez desde que meu mundo desmoronou. Depois daquele jantar, as mensagens continuaram a fluir. Eduardo começava a fazer parte da minha vida, mesmo que de forma discreta. Ele estava lá nos momentos certos, oferecendo ajuda sem me pressionar, e aos poucos, eu me permiti confiar nele. Sentia que havia uma chance de reconstruir minha vida ao lado de alguém que realmente se importava. E, por mais que fosse cedo, uma fagulha de esperança começava a se acender em meu coração. Talvez, apenas talvez, eu tivesse encontrado uma maneira de começar de novo. A semana seguinte seguiu em uma lenta marcha. Com Eduardo, tudo parecia mais leve. Ele continuava a me enviar mensagens. E mesmo que fossem pequenas, elas eram suficientes para manter um fio de esperança vivo dentro de mim. Eu comecei a perceber que, aos poucos, ele se tornava uma parte constante da minha rotina, algo que eu jamais imaginaria antes. As crianças adoravam Eduardo, especialmente meu filho mais velho, que sempre teve uma queda por figuras paternas. Eu me surpreendia com como ele interagia com os meninos, brincava com eles e os fazia rir. Às vezes, me peguei observando os três juntos, sentindo um calorzinho dentro do peito, algo que eu não sentia há anos. Mas, mesmo assim, havia uma insegurança que persistia. Eu tentava me convencer de que não deveria me apegar demais, que ele era apenas um bom amigo oferecendo um ombro amigo, nada mais. Meu coração ainda estava amarrado ao passado, preso ao fim doloroso do meu casamento. Todas as noites, antes de dormir, eu me lembrava de Renato e das palavras ásperas que ele jogou em mim. E cada manhã era um novo desafio, porque mesmo que Eduardo estivesse aqui agora, aquela dor ainda estava latente. Eu sabia que precisava deixá-la para trás, mas parecia impossível. Um dia, durante o almoço, Eduardo apareceu com um buquê de flores. Era um dia comum, uma quarta-feira cinza, mas algo sobre o gesto me fez sorrir genuinamente. Ele me disse que os comprou só para alegrar meu dia. Eu me lembrei de como você gosta de flores, ele disse, enquanto colocava os vasos em meu jardim. O sol estava tímido naquela manhã, mas as flores pareciam brilhantes como estrelas. Obrigada. Eu respondi, sorrindo com um aperto no peito. Eu ainda tinha minhas dúvidas, mas não conseguia negar que, aos poucos, Eduardo estava se tornando alguém importante na minha vida. A conversa seguiu para um almoço descontraído. Ele me contou sobre seus projetos, seus planos para o futuro, e até mesmo sobre algumas decepções passadas. A honestidade dele me surpreendeu, pois ele não se escondia atrás de uma máscara. Eduardo parecia confortável sendo vulnerável, e isso me fez sentir que, talvez, eu também pudesse ser. Comemos comida chinesa, rindo sobre os tempos de faculdade dele, e eu contei algumas histórias sobre meus filhos e minhas experiências como mãe solteira. Ele ouvia com atenção, sorrindo quando os meninos corriam pela sala atrás de uma bola de futebol. Às vezes, ele ajudava a brincar, fazendo caretas e mostrando uma faceta que eu não sabia que ele tinha. Depois do almoço,
Ele sugeriu uma caminhada no parque. Aceitei, com um leve sorriso no rosto. Foi bom sair de casa, dar um passeio e falar sobre coisas que nada tinham a ver com o trabalho ou o divórcio. Eduardo parecia estar realmente interessado em entender minha perspectiva, em me ajudar a superar tudo isso. E por um momento, eu me permiti sonhar com um futuro em que estaríamos juntos, com ele ajudando a curar as minhas feridas. Eu não queria me apressar, mas parecia que o tempo começava a trabalhar a nosso favor. Mesmo assim, meu coração ainda era um campo minado, cheio de dúvidas e medos não resolvidos. Enquanto caminhávamos pelo parque, ele me perguntou sobre meus sonhos. O que você realmente quer, Ana? Sua pergunta simples ecoou na minha mente. Eu me peguei hesitando por um momento, não estava pronta para revelar tudo, mas percebi que Eduardo estava ali para ouvir, não para julgar. Quero reconstruir minha vida, voltar a trabalhar, ser uma boa mãe para os meus filhos. Eu disse, tentando parecer confiante. E o que mais? Ele pressionou, sorrindo de lado. Suspirei, pensando no que dizer. Quero acreditar de novo no amor? Murmurei baixinho. A resposta parecia trair uma vulnerabilidade que eu não queria mostrar, mas Eduardo apenas assentiu com compreensão. Ele me olhou diretamente nos olhos e disse algo que me fez parar para pensar. Às vezes, as melhores coisas acontecem quando menos esperamos. Suas palavras eram simples, mas carregavam um peso inesperado. Eu não estava pronta para entender completamente o que ele quis dizer, mas havia algo naquela frase que fazia sentido. Eduardo parecia estar sugerindo que talvez houvesse uma nova chance para mim, uma chance de ser feliz novamente, mesmo depois de tantas decepções. Algo que eu já não esperava mais. A vida estava tentando me surpreender, e talvez eu devesse deixá-la. À medida que a tarde avançava, a conversa ficou mais profunda. Eu não tinha certeza se estava pronta para mais uma reviravolta, mas algo em Eduardo me fazia querer tentar. Ele não era perfeito, mas parecia genuíno, disposto a investir em uma relação que poderia ser frágil. E eu, por outro lado, estava finalmente começando a me abrir, a sonhar com um novo começo. Enquanto observava meus filhos correndo à nossa frente, sem preocupações, eu me dei conta de que talvez, só talvez, a felicidade pudesse estar ao virar da esquina. Eu não sabia o que o futuro reservava, mas Eduardo parecia disposto a me ajudar a descobrir. E, pela primeira vez em muito tempo, eu deixei a esperança tomar conta do meu coração. As semanas passaram, e Eduardo continuava a fazer parte do meu cotidiano. Cada vez mais, ele parecia disposto a se aprofundar em minha vida, não apenas como um amigo, mas como alguém que se importava genuinamente. Nossas conversas estavam se tornando mais íntimas, mais sinceras. Eu estava começando a abrir meu coração novamente, revelando segredos que há muito tempo mantinha escondidos. Ele nunca pressionava, mas estava sempre lá, oferecendo conselhos sábios. Por vezes, um ombro amigo. Eu me permiti relaxar ao seu lado, algo que não fazia há anos. Era como se ele tivesse encontrado um caminho secreto para minha alma. Uma noite, durante um jantar simples em casa, Eduardo mencionou que tinha algo importante para compartilhar. Ele parecia nervoso, o que me fez franzir o senho. O que aconteceu? Perguntei, tentando disfarçar a ansiedade. Ele parou por um momento, como se estivesse buscando as palavras certas. Quero ser honesto com você, ele começou, e meu coração acelerou. Uma tensão surgiu no ar, pesada e inconfundível. Eu não sabia exatamente o que esperar, mas a expectativa era clara. Eduardo sempre me deixava à vontade, mas havia algo em sua expressão que indicava que aquilo não seria fácil. Então, ele começou a contar uma história que eu nunca esperaria ouvir. Eduardo explicou sobre sua própria decepção no casamento anterior. Ele havia sido casado por quase 10 anos. Depois de uma série de traições e mentiras, o casamento acabou. Ele descreveu como descobriu a infidelidade da esposa, como tentou consertar as coisas, mas foi tarde demais. Eu ouvia, chocada e curiosa, tentando absorver cada palavra. Era como se eu estivesse ouvindo minha própria história contada por outra pessoa, mas com algumas diferenças. A dor que ele descrevia era palpável, e mesmo sabendo que éramos apenas conhecidos relativamente novos,
Ele parecia disposto a dividir essa parte tão íntima de si mesmo comigo. Eu nunca contei isso para ninguém antes, Eduardo continuou. Mas depois do meu divórcio, percebi que não sabia mais quem eu era. Passei por um período sombrio, me perdi completamente. Foi quando percebi que não podia mais fazer isso sozinho. Suas palavras eram cheias de peso, como se ele estivesse finalmente colocando para fora algo que estava preso dentro dele há muito tempo. Eu não sabia exatamente o que dizer, então apenas dei um leve sorriso, tentando mostrar apoio. E você encontrou um novo caminho? Perguntei, minha voz rouca. Ele sorriu de volta, um pouco triste, mas ao mesmo tempo reconfortante. Sim, eu encontrei. Ele fez uma pausa, como se estivesse tentando se lembrar do que aconteceu depois. Conheci um terapeuta que me ajudou a descobrir quem eu realmente sou, o que realmente quero da vida. E isso, Carol, me trouxe até aqui. O tom de sua voz era genuíno, cheio de significado. Eu me senti tocada por sua coragem de se abrir daquela maneira, compartilhando algo tão pessoal comigo. Eu me tornei mais honesto comigo mesmo e com os outros, ele completou. E, ao fazer isso, acabei descobrindo que ajudar as pessoas me fazia bem. E aqui estamos nós. Minha mente estava girando com tudo o que ele acabará de revelar. Era como se houvesse um laço invisível entre nós, algo que havia se formado com base na dor, na superação e na busca pela verdade. Eduardo parecia estar abrindo uma porta para um futuro que eu não sabia se queria, mas parecia quase inevitável. Obrigada por confiar em mim, eu disse, com sinceridade. Eu não esperava isso, mas estou feliz por saber quem você realmente é. Ele sorriu, aliviado, como se finalmente tivesse encontrado um porto seguro para suas confissões. A verdade sempre é um alívio, mesmo que doa um pouco no início. Depois daquela conversa, minha relação com Eduardo mudou. Eu comecei a vê-lo de uma maneira diferente. Ele se tornou mais do que um amigo ou um conselheiro. Ele era alguém que conhecia minhas falhas, minhas cicatrizes, e ainda assim escolhia ficar. Havia algo quase simbiótico na nossa conexão, como se nossos passados nos preparassem para nos encontrarmos e apoiarmos mutuamente. E, de repente, meu coração começou a se abrir para possibilidades que eu havia fechado há muito tempo. A dor do divórcio e a perda do emprego começaram a perder seu peso, substituídas por uma nova esperança, uma nova chance de felicidade. Eu ainda tinha dúvidas, ainda precisava de tempo, mas Eduardo parecia disposto a esperar, a construir algo verdadeiro comigo. A chuva voltou naquela noite, fina e persistente, como se fosse um cenário para um desfecho iminente. Eduardo me ajudou a lavar a louça, e depois, enquanto olhávamos para os meninos brincando no jardim, ele disse: Eu quero tentar de novo, Carol. Quero que a gente tente juntos. Eu olhei para ele, tentando ler seus olhos, tentando entender se ele realmente queria dizer aquilo. E, por mais que eu estivesse insegura, algo dentro de mim quis acreditar. O que isso significa? Perguntei, minha voz trêmula. Ele sorriu, como se já soubesse a resposta. Significa que eu estou pronto para ser seu parceiro, Carol. Para tudo. No fundo, algo mudou dentro de mim naquela noite. As palavras de Eduardo eram uma promessa silenciosa, um compromisso que eu não esperava aceitar tão cedo, mas que parecia inevitável. Eu estava começando a acreditar que ele era o que eu realmente precisava, não apenas um apoio passageiro, mas uma nova chance de amar, de confiar, de ser feliz. Tudo o que eu tinha que fazer era deixar o passado para trás e dar uma oportunidade ao futuro. E, de certa forma, estava pronta para isso. A verdade era que eu queria mais, queria ser amada novamente, e Eduardo parecia ser a pessoa certa para isso. Eu não sabia exatamente como as coisas iriam se desenrolar, mas estava disposta a descobrir. Era como se eu tivesse encontrado uma nova chance de vida, uma nova chance de amar, e Eduardo estava lá, ao meu lado, para segurar minha mão e guiá-la. À medida que os dias passavam, minha relação com Eduardo se tornava cada vez mais sólida. Ele estava ali, ao meu lado, construindo um novo capítulo em nossa história. Cada manhã era uma oportunidade para recomeçar, para seguir em frente com esperança e confiança. As crianças aceitaram Eduardo com naturalidade, como se ele sempre tivesse feito parte de nossas vidas.
Nós começamos a nos ajustar à nova rotina, dividindo responsabilidades, fazendo planos para o futuro. Meu coração, finalmente, parecia leve, liberto dos grilhões do passado. A dor de Renato havia sido substituída por uma promessa silenciosa, uma promessa de um novo começo, de um amor que eu não acreditava mais ser possível. Eduardo não apenas se tornou um bom amigo, mas também um companheiro amoroso. Ele estava sempre ali, oferecendo suporte, trazendo sorrisos e fazendo piadas que descontraíam o ambiente. Não havia pressa, nenhum desejo urgente de acelerar as coisas. Estávamos construindo uma base sólida, tijolo por tijolo, e isso me dava segurança. Ele não era o homem que Renato foi, nem tentava ser. Era alguém diferente, alguém que valorizava a verdade, a autenticidade, e que sabia que um relacionamento requer trabalho duro e compromisso. Eu finalmente estava começando a entender o que era necessário para um amor duradouro. Uma tarde, enquanto tomávamos café juntos na cozinha, Eduardo disse algo que me fez pensar profundamente. Carol, eu quero te dar um novo começo. Ele começou, sua voz séria. Quero que você se lembre de quem você é, não do que aconteceu com você no passado. Olhei para ele, curiosa. Havia um brilho no seu olhar, uma intensidade que eu não tinha visto antes. Era como se ele estivesse falando de algo mais profundo do que apenas um recomeço amoroso. Eu quero que você siga em frente com sua vida, que busque seus sonhos, suas paixões, que descubra o que realmente te faz feliz. Suas palavras eram encorajadoras, mas também me fizeram questionar se eu estava realmente pronta para isso. Senti uma onda de emoção ao ouvir Eduardo falar assim. Pela primeira vez em muito tempo, senti que alguém realmente acreditava em mim, em meu potencial. As lágrimas começaram a surgir em meus olhos, e ele rapidamente se levantou, vindo em minha direção para me abraçar. Não chore, Carol, ele disse suavemente, seu tom carinhoso me confortando. Você merece tudo de bom. Você merece ser feliz. Sua confiança em mim era como uma chama, alimentando meu desejo de buscar um novo caminho. Eu nunca pensei que sentiria algo assim novamente, mas Eduardo estava me mostrando que ainda havia uma chance para a felicidade. Minha vida estava se transformando, e eu estava começando a gostar disso. Eduardo me incentivou a retomar meu trabalho como escritora, algo que eu havia deixado de lado após o divórcio. Ele acreditava que eu tinha talento, que minhas histórias poderiam inspirar outras pessoas, e isso me fez sentir validada. Com seu apoio, comecei a publicar minhas histórias novamente, e logo recebi mensagens de leitores agradecidos, dizendo que estavam emocionados com o que eu estava escrevendo. Era como se cada página escrita fosse uma parte de minha cura, uma parte do meu processo de reconstrução. Eduardo estava lá para comemorar cada pequeno sucesso, cada passo em direção ao meu recomeço. Um mês depois, durante um jantar tranquilo em casa, Eduardo fez uma proposta que parecia quase surreal. Ele se ajoelhou diante de mim, segurando uma pequena caixa preta. Meu coração parou por um momento. Eu nunca imaginei que ele faria isso tão cedo, mas era como se ele já soubesse que estávamos destinados a ficar juntos. Carol, eu te amo, ele disse, olhando diretamente nos meus olhos. E quero passar o resto da minha vida com você. Quer casar comigo? Minha voz falhou, e lágrimas correram pelo meu rosto. Não era um pedido grandioso, nem uma cerimônia elaborada, mas era perfeito para nós. Eu nunca pensei que teria uma segunda chance no amor, mas ali estava ele, ajoelhado, com um anel de noivado, oferecendo-me um futuro. Depois daquele pedido, a vida parecia ainda mais colorida. Aceitei imediatamente, sem hesitar. Era como se eu estivesse me preparando para algo que eu merecia há muito tempo. Eduardo se tornou o pai dos meus filhos, o marido que eu sempre sonhei ter. Ele continuou a apoiar minhas aspirações, incentivando-me a explorar novos caminhos, a buscar novos desafios. E eu, por minha vez, me tornei sua parceira, sua confidente, sua melhor amiga. Nosso amor era forte, resiliente, moldado pelas dificuldades que enfrentamos juntos. E as crianças? Bem, eles estavam mais felizes do que nunca, vendo seus pais finalmente em paz, construindo um lar cheio de amor e estabilidade. Quanto a Renato, meu ex-marido,
Ele nunca soube do envolvimento de Eduardo em minha vida após o divórcio. Não tínhamos motivos para nos comunicar. Ele ficou no passado, uma lembrança dolorida de algo que não deu certo. O tempo passou, e eu finalmente aprendi a perdoá-lo. O que aconteceu entre nós não era mais importante. O que realmente importava era o presente, e o presente era Eduardo. Eu me dei conta de que, às vezes, precisamos passar por alguns percalços para encontrarmos alguém que verdadeiramente nos complete. E Eduardo, com sua paciência e compreensão, se tornou esse alguém para mim. Com o passar do tempo, Eduardo e eu criamos uma vida juntos, cheia de aventuras, risadas e amor. Ele continuava sendo meu suporte, meu melhor amigo, e tudo o que eu precisava para ser feliz. As cicatrizes do passado ficaram para trás, e nós estávamos prontos para construir um futuro juntos. Cada dia era uma nova oportunidade, uma nova chance para sermos melhores, para seguirmos em frente. E, finalmente, eu estava começando a acreditar que o passado doloroso realmente valia a pena, pois nos trouxe até aqui. A verdade é que, às vezes, precisamos nos perder para nos encontrarmos, e eu encontrei meu caminho graças a Eduardo. No final, minha história era sobre recomeços, sobre encontrar esperança, mesmo quando parecia impossível. E eu estava começando a entender que tudo o que vivemos, cada dor, cada lágrima, cada erro, tinha um propósito. Porque nos trouxe até este momento, este novo começo com Eduardo, um amor que eu nunca imaginei possível. E, enquanto olhava para ele naquela noite, sorrindo com um brilho de promessa nos olhos, eu soube que este era apenas o começo de uma nova jornada. Uma jornada que prometia ser cheia de surpresas, desafios, e um amor verdadeiro que duraria para sempre.